Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. A melhor forma de aproximar você do aconselhamento biográfico é contando a história, a biografia desse impulso no Brasil. Quando começou, quem são as pessoas envolvidas, os lugares por onde passou, a sua base teórica, em que ponto está e quais os caminhos que sonhamos para o futuro. Observe que estaremos olhando o passado, o presente e o futuro desse impulso, da mesma forma que você pode fazer isso quando olha para a sua própria história de vida. Esta é a essência do trabalho biográfico. Para isso, neste episódio, quem vai me ajudar a contar essa história são os aconselhadores biográficos e gestores da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, Márcia Della Negra e Ronaldo Perlato. Eles são duas das grandes referências da antroposofia no Brasil e, em especial, do aconselhamento biográfico, que em 2023 celebra 30 anos de existência no país. Com a palavra, Dr. Ronaldo Perlato. Sou o Ronaldo Perlato, atualmente com 66 anos completos. Nasci na cidade de Jacutinga, sul de Minas, Brasil. Após passar por várias cidades, meu pai era um bancário e por isso nós mudamos de muitas cidades. E eu me radiquei em Juiz de Fora, onde fiz a minha formação normal nos colégios e depois na faculdade, tendo feito a faculdade de Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de ter conhecido a medicina antroposófica ainda já no primeiro ano da faculdade de Medicina. Então, o meu curso de medicina tradicional foi acompanhado pela formação na medicina antroposófica. Em função deste aspecto, eu fui me vinculando muito a São Paulo, tanto na época da formação de medicina, depois acompanhando os cursos na Artemísia e, finalmente, em 1993, eu comecei o curso de formação biográfica com a Gudrun na primeira turma. Gudrun Burkhardt é um nome muito conhecido no meio antroposófico, em especial aqui no Brasil. Ela nasceu em São Paulo em 1929 e foi médica formada pela Universidade de São Paulo. Ela é a principal responsável pelo crescimento da antroposofia no país e pelo desenvolvimento e criação do aconselhamento biográfico como um processo terapêutico e também como uma formação. Autora de muitos livros, teve uma atuação muito forte no país e na Europa relacionada à antroposofia e ao aconselhamento biográfico e nos deixou no ano de 2022. Em 2000 eu me mudei para São Paulo, para o estado de São Paulo, morei 10 anos na cidade de São Paulo e atualmente há 12 anos eu moro em Jundiaí. Algo que é muito importante no processo do aconselhamento biográfico são os encontros. Agora a gente vai saber como foi que o Dr. Ronaldo encontrou a antroposofia. Quem será que encontrou quem? Então, como eu havia comentado anteriormente, durante a faculdade de medicina, eu recebi um chamado, um colega passou de sala em sala falando de uma medicina diferente que tinha em São Paulo, e aí se formou um grupo de estudantes interessados e que todo ano, nesse período de férias de janeiro, nós vínhamos para São Paulo para termos cursos com um médico que vinha da Alemanha, Dr. Otto Wolff, que fazia as aulas de preparação para o curso de medicina antroposófica. E a partir daí eu fui me vinculando à antroposofia. E isso ocorreu
Esse curso começou em 1976, no final de 1976. E nos anos 77 e 78, me lembro da Gudrun ter falado pela primeira vez sobre o biográfico. E esse foi um fato assim, bastante interessante, embora na época eu estivesse mais preocupado, né, e focado na medicina antroposófica. Só mais tarde, quando eu estava com 37 anos, foi quando a Gudrun iniciou o primeiro curso, né, o primeiro módulo da formação em aconselhamento biográfico, complementação profissional em formação em aconselhamento biográfico. Isso foi em 1993. E a partir de então, eu já vinha atuando como médico antroposófico e fui cada vez me envolvendo mais com a formação biográfica. E com isso, então, cada vez mais me aprofundando nos conceitos da antroposofia. Agora que você já sabe um pouco sobre o Dr. Ronaldo, é a vez de saber e conhecer um pouco sobre a Márcia. Aliás, queria compartilhar com você. Os dois foram meus professores durante a formação do aconselhamento biográfico. Meu nome é Márcia Della Negra. Tenho 74 anos, nasci em São Paulo, capital, e atualmente eu moro em Vinhedo. Minha formação básica é em psicologia e eu me formei como aconselhadora biográfica no grupo 2. Eu encontrei a antroposofia quando eu tive a minha primeira filha. Ela fez o teste de Mantoux na época e indicou que ela já havia sido contaminada com o vírus da tuberculose. Esse foi um caminho de procura, de tratamento bastante longo, e esse foi o meu primeiro contato com a antroposofia, com a medicina antroposófica. Posteriormente, eu precisei de um aconselhamento médico e uma amiga me indicou um médico que era também um antropósofo. E foi com ele que eu tive um contato maior com a medicina e um contato que fez com que eu tratasse a mim e as minhas filhas a partir da medicina antroposófica. Mas o grande encontro mesmo aconteceu posteriormente, já em anos mais avançados da vida, né, por volta dos 40, 42 anos, quando eu assisti pela primeira vez uma palestra que apresentava as curvas biográficas e as leis que regem a biografia humana. Isso para mim foi tão forte, tão marcante, tão profundo, que naquele momento eu decidi que eu gostaria de entender e aprender a respeito desse conteúdo e fazer isso no resto da minha vida. Naquele momento eu senti como se fosse a passagem do anjo e dissesse amém, assim será, e de fato foi. Eu achei essa imagem que a Márcia trouxe dos anjos e do encontro com a antroposofia uma coisa muito linda. E você? Agora a gente vai um pouquinho mais para frente com o que é o aconselhamento biográfico. E para isso, a gente volta para o Dr. Ronaldo. O aconselhamento biográfico ele se constitui num processo de autodesenvolvimento, de apoio ao autodesenvolvimento de indivíduos que buscam observar a própria biografia, observar o seu passado, verificar como esse passado se compôs de eventos que cheguem ao presente e, a partir deste momento presente, observando as questões, porventura existam, poder agora olhar para o futuro e, com bastante consciência, colocar metas que direcionem para escolhas mais adequadas para a vida, em função de toda a observação que nós temos. Eu gosto muito de dizer que o trabalho biográfico é como se nós colocássemos uma lupa sobre a vida do indivíduo. A própria palavra biografia significa grafia da vida. Quando você tem uma escrita, e essa escrita ela é realizada na própria vida, muitas vezes nós não percebemos o que nós estamos fazendo plenamente. Quando nós paramos para observar e utilizamos essa percepção que busca compreensão, é como se colocássemos uma lupa sobre esse texto, sobre essa grafia, e isso amplia a compreensão da própria história de vida. Essa imagem da lupa, de aproximar, de ampliar, na verdade,
um fato ou um relato na biografia humana que nós utilizamos no processo de aconselhamento biográfico, pode também ser utilizado para que a gente se debruce sobre a história do próprio aconselhamento biográfico. E quem vai fazer isso, quem vai usar essa lupa agora, é a Márcia, para contar para a gente um pouco do início do processo biográfico aqui no Brasil. O aconselhamento biográfico, ele começou a partir do impulso da doutora Gudrun Burkhardt, doutora Gudrun médica. A doutora Gudrun era médica, como eu já disse, e ela, a partir dos seus trabalhos com a medicina, depois com a medicina antroposófica, ela percebia que as medicações ajudavam, as terapias externas ajudavam, mas que existiam outros processos que precisariam ser transformados no cliente. E ela começou então a fazer o estudo a respeito da biografia, encontrou com Bernardo Livergood, que já tinha feito um livro, Fases da Vida, sobre a biografia humana, e isso serviu para ela como uma grande inspiração. Bom, Bernardus Cornelis Johannes Livergood foi médico, psiquiatra e escritor e nasceu em 1905, faleceu em 1992. Esse holandês é considerado o pai do aconselhamento biográfico, enquanto a Gudrun, ela é considerada a mãe. Então, a doutora Gudrun foi gradativamente desenvolvendo os conteúdos a partir da antroposofia que seriam importantes para que as pessoas conhecessem para o seu próprio autodesenvolvimento. E em 1993, a partir de um encontro que houve entre pessoas conhecidas e ligadas à antroposofia, uma das pessoas pergunta por que é que ela já estava dando esses módulos, esse curso na Europa e não tinha dado ainda no Brasil, e ela diz que ia pensar nesse tema. Na época o Brasil tinha um índice altíssimo de inflação, as condições políticas e sociais não eram as melhores, mas ela, como nós dizemos, entregou para a noite e recebeu a resposta de que era o momento de começar a formação no Brasil. Então, em 1993, começou o curso de complementação profissional em biografia humana, que posteriormente recebeu esse nome de formação em aconselhamento biográfico. Uma caminhada de 30 anos, sem dúvida alguma, tem muita história para contar. Agora a gente quer saber como que essa história está acontecendo nos dias de hoje. Quem vai compartilhar isso com a gente é o Dr. Ronaldo. Em 1993 foi dado o início, foi com a primeira turma, e as turmas vêm se seguindo, né? E quando foi em 2007, um grupo de 3 pessoas, dentro de um grupo de 6, né, que ajudavam a Gudrun, 3 pessoas, no caso Ronaldo Perlato, Edna Andrade e Márcia Della Negra, assumimos criar uma escola, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, queria dar um caráter mais administrativo para esse curso, né? Validar este curso. Então foi a primeira escola com CNPJ, né? Com uma empresa mesmo, uma estrutura de curso, e que vem acompanhando até agora, sendo que, considerando que essa escola ela foi a ampliação do curso que existia, hoje nós estamos na 20ª turma e preparando para iniciar a 21ª. Mas a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo não é a única escola existente. Ela também, nós temos aí, logo depois nesse caminho, nós tivemos a formação da Escola de Minas, depois a formação da Escola de Florianópolis, e atualmente existe uma 4ª escola que está ainda terminando a sua primeira turma e está localizada no Rio de Janeiro. Com esses depoimentos da Márcia e do Ronaldo, nós chegamos agora ao fim do nosso primeiro episódio aqui do podcast da ELEB SP, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado e aguardamos a presença de vocês no nosso próximo episódio. Até lá!